Então, Alberto, me conta, como é que foi a semana? André, fiz a lista. Me conta. 3 coisas que eu gosto. Não que eu sou bom, que eu gosto. Café passado na hora, chuva de madrugada e violão. Gostei. Eu também gosto dessas coisas. Mas, como é que foi... Como é que foi escrever isso? Poxa, ridículo. Fiquei olhando pro papel achando que era exercício de criança. Mas aí, demorei uns 20 minutos pra encontrar a terceira. Fiquei tentando lembrar sobre o que eu gosto de verdade e acabei percebendo que não fazia ideia. Tive que pensar de verdade. 20 minutos pra você lembrar o que você gosta. Isso te diz alguma coisa? Sim, que eu tô mais perdido do que eu pensava. O que você finalmente parou pra procurar. São coisas muito diferentes. Mas e aí? Você pegou o violão essa semana? Peguei. Fiquei uns 40 minutos na sexta, tocando qualquer coisa. Fiquei errando, parando, voltando, e não lembrava nenhum acorde. E aí? Foi bom. De um jeito muito estranho, como você falou. Sem precisar ser bom nisso, sem ter ninguém assistindo, só eu e o barulho feio. Foi a primeira vez em semanas que eu não fiquei pensando na Camila. Isso é importante. Não que o violão seja a cura, mas porque você descobriu que existe um Alberto que não depende da Camila para existir. Por algum tempo você esqueceu que esse cara existia. Talvez nunca tenha se apresentado direito para ele. Hoje eu quero entrar em algo que é diferente do que a gente falou nas últimas sessões. Stop. Depende do quê? Faz sentido. Mas acho que você vai gostar. Bom, independente de você topar ou não, vai ser meio difícil. Vamos nessa. Você me falou sobre a Camila, me falou sobre seu pai, me falou sobre o seu medo de não ser o suficiente. Mas tem uma coisa que você não me falou e que aparece nas entrelinhas de tudo. Você nunca pede nada. Você não pediu ajuda para ajudar a Camila, não pediu pro seu pai se abrir, não pediu pros seus amigos ficarem mais perto. Você espera, observa. Você reage. Mas pedir de verdade, com vulnerabilidade, explicitamente, você não faz. Alberto, qual foi a última vez que você pediu verdadeiramente a ajuda de alguém? Não sei. Tenta. Talvez quando eu tava na faculdade, pedi pra um amigo me explicar uma matéria. Isso foi um pedido de ajuda intelectual. Muito bom, mas o que eu quero saber de você é um outro tipo de pedido, é o tipo de ajuda humana. Tô mal, preciso de você, não sei o que fazer. Esse tipo de pedido. Qual foi a última vez? Nunca. Acho que nunca. Você tem 29 anos e nunca pediu ajuda de verdade pra ninguém. E você não acha isso estranho? Porque você foi ensinado que isso é normal. Que homem que pede ajuda é homem que fraqueja. Que se você precisar de alguém, é porque você não é inteiro. E aí você passou a vida inteira carregando tudo sozinho, achando que estava sendo forte, quando na verdade estava sendo solitário. Existe uma diferença enorme entre força e isolamento, Alberto.
força é quando você tem escolha e escolhe aumentar. Isolamento é quando você não tem escolha porque nunca aprendeu que existia outra opção. Você nunca aprendeu que pedir é uma forma de coragem. Que estender a mão não te diminui, mas te conecta. E que você tá tão faminto de conexão que chegou até aqui. Mas nem aqui você chegou pedindo, você vê porque a Camila pediu. Você ainda não sabe pedir para você mesmo. Entende? André, pedir dá poder pra outra pessoa. E se eu peço a pessoa não vem, eu fico pior do que como se eu não tivesse pedido. Certo. Bem, então a gente chega no ponto real. Você não evita pedir por orgulho, você evita pedir por medo de não receber. E não receber confirma o que você mais teme. Que você não é o suficiente para as pessoas. Para elas aparecerem, por exemplo. Então a solução que você encontrou foi nunca pedir, nunca depender, nunca se expor. Porque se você não pede, você nunca é rejeitado. É uma lógica impecável, mas também é uma prisão perfeita. Você construiu uma vida onde é impossível ser decepcionado. É impossível ser realmente amado. Porque amor real exige que você mostre onde dói. E você não mostra onde dói pra ninguém. Se eu mostrar onde dói, vira um alvo. Quem é que fez isso com você? Meu pai. Quando eu era pequeno, eu lembro de uma vez que eu tava com medo de uma coisa na escola. Uma apresentação. Eu fui até ele e falei que tava nervoso. E ele disse: para de frescura, vai lá e faz. Sem mais, e eu fui. E nunca mais fui até ele com medo. E quando tudo isso aconteceu, você tinha quantos anos? Uns 10? Com 10 anos você aprendeu que vulnerabilidade não tem lugar. Principalmente a vulnerabilidade com o homem mais importante da sua vida. Você entendeu que medo é frescura, que sentir é inconveniente. E você internalizou isso tão fundo que passou a fazer com você mesmo. O que ele fez com você naquela noite. Toda vez que você sente medo, você diz pra você mesmo: para de frescura. Toda vez que você precisa, você corta o pedido antes de sair. Você viu o pai de 10 anos atrás. Só que com a criança que tá ouvindo isso agora. Isso é pesado de se ouvir. É. E é verdade. Você tá repetindo com você mesmo a mesma mensagem que mais te machucou na infância. É claro que você não faz isso porque você quer se machucar. Mas porque é o único idioma que você aprendeu. E idioma sem alternativa parece verdade absoluta, parece realidade. Não é. É só o que foi te ensinado primeiro. Me fala, Alberto. De como você é no trabalho quando precisa de algo da sua equipe. Eu prefiro resolver sozinho quando posso. Delegar é complicado. Às vezes é mais fácil fazer do que ficar explicando. Você delega tarefas ou delega responsabilidade? Qual é a diferença? Delegar tarefa é dar trabalho. Delegar responsabilidade é confiar. É dizer, esse projeto está nas suas mãos e eu acredito que você dá conta. A maioria das pessoas que tem dificuldade de pedir ajuda também tem dificuldade de confiar de verdade. Você dá a tarefa, mas controla o resultado.
Você aparentemente divide, mas você não abre a mão do controle. No trabalho e na vida. Isso tem um custo. Você acaba sozinho em tudo porque não confia que ninguém vai fazer bem o suficiente. Ou melhor, você não confia que se alguém errar, você vai sobreviver à decepção. Mas as pessoas erram. Já confiei, sempre me decepciono. E aí você concluiu que a solução é nunca mais confiar. Em vez de concluir que decepção faz parte de qualquer relação real. Talvez o que você mais queira seja uma relação sem risco. E relação sem risco é relação sem profundidade. É superfície. É a versão de relacionamento que parece segura e é, na verdade, solitária. Sabe aquela ideia de estar sozinho num lugar cheio de gente? Você é um pouco assim, no trabalho, em casa, com os amigos. Você tá rodeado, mas é sozinho. Porque solidão não é ausência de pessoas, é ausência de contato real. E você cortou o contato real no dia em que decidiu que vulnerabilidade era perigosa demais. Minha mãe ficou doente no ano passado. Ficou internada. No fim, não foi nada grave. Mas na época a gente não sabia. E eu fiquei. Gerenciei tudo, liguei pro plano, fui ao hospital, organizei os exames. Fiquei e disse que eu tinha sido incrível. Que não sabia o que teria feito sem mim. Sua irmã, é isso? E aí, o que você sentiu quando ela te ligou? Na hora, orgulho. Depois? Uma exaustão que não tinha nome. E uma vontade de que alguém tivesse perguntado como eu estava. Não o que eu estava fazendo, como eu estava. E alguém perguntou? Não, E você pediu? não. 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 Você passou por um momento de terror real. A possibilidade de perder alguém que você ama, sua mãe. Gerenciou tudo pra todo mundo, carregou o peso do ambiente inteiro e não pediu pra que ninguém olhasse pra você. E depois ficou com raiva. Com uma raiva silenciosa. Porque ninguém te olhou. Alberto, você faz isso em todas as relações da sua vida. Você provê, resolve, tá presente, entrega. E espera que alguém, por milagre, veja o quanto aquilo custa. Só que você nunca disse o quanto aquilo custa. Você não deixou ninguém ver o custo. Você mostrou só competência. E você ficou ressentido de que sua competência foi vista. Mas como é que iam ver o resto se você escondeu o resto? Você esperava que as pessoas lessem a sua mente? Porque quando elas não leram, isso confirmou que você não era o suficiente. Só que a adequação a tudo isso trouxe um custo. Não mostrar isso foi o jeito que você continuou tendo para não ser visto. Mas André, parece que a minha função é resolver. Que é só isso que eu tenho de valor. Para quem você resolveu primeiro? Pra minha mãe. Pra minha mãe. Quando meu pai sumia, ela ficava mal. E eu era o mais velho. Fazia ela rir, tentava deixar o ambiente mais leve. Eu tinha uns 12 anos de idade. Com 12 anos você aprendeu que seu valor estava em regular o ambiente emocional das pessoas ao seu redor. Essa história é o começo. Se você resolvesse, se você aliviasse, se você estivesse bem o suficiente para que os outros ficassem bem,
Então você tinha um lugar. Então você foi amado pela função que você cumpria, não por quem você é. E aí você cresceu, foi pro trabalho, e foi pras relações, e continuou fazendo exatamente a mesma coisa. Sendo indispensável, sendo competente, sendo o que resolve, porque em algum nível profundo você ainda acredita que se você parar de resolver, você vai perder o seu lugar. Que sem a função não tem amor. Isso não é autoconfiança. É uma criança de 12 anos que ainda tá tentando merecer ficar. Eu nunca tinha pensado assim. Eu também fiquei muitos anos sem entender isso. Mas eu também entendi lá atrás. Porque pensar assim exige parar de correr e você não para. Parar dói. Quando você para, aparece tudo o que você tem evitado. Solidão, cansaço, raiva de ter carregado tanto por tanto tempo. A sensação de que você passou a vida servindo e ninguém foi até você perguntar o que você precisa. E essa é uma dor legítima. Alberto, você tem direito de sentir isso. O problema não é sentir, o problema é que você faz algo que não é tão bom assim com esse sentimento. Ou você explode, ou você desaparece, ou você trabalha mais, ou você vai pra academia até cansar o corpo porque a cabeça não liga. E no outro dia não consegue acordar porque... Todas as formas de não ficar com a dor são aquelas que você opta. E a dor, ela acaba não passando. Ela vai se acumulando até chegar ao ponto de se tornar a dor de um homem que grita numa festa. Tem mais uma pergunta aqui, talvez você nunca se fez. E que eu quero que você responda sem filtro. Não a resposta certa, mas a resposta verdadeira. Alberto, o que é que você realmente precisa? Não sei te responder isso. Tenta. Quero que alguém fique. Que não vá embora quando eu errar. E que veja a bagunça toda e não saia correndo. Isso é o que você precisa de outra pessoa. É legítimo. Mas agora, Alberto, agora. O que é que você precisa de você mesmo? Parar de me cobrar tanto. Acho. Acho. Não é acho. É ou não é? É. Preciso parar de me cobrar tanto. Entendi. Mas... me fala mais. Preciso me tratar como se eu fosse importante. Preciso me tratar como se eu importasse. Não só o que eu faço. Essa frase que você acabou de me dizer vale muito mais do que todo o trabalho até agora. Você tem 29 anos e acabou de dizer pela primeira vez que você importa fora da sua utilidade. Isso parece pequeno, não é? Isso é o chão que a gente acabou de falar. E você acabou de colocar o primeiro tijolo. Semana que vem vai ser diferente dessa semana. Diferente como? Quero que você peça uma coisa pequena. Pra qualquer pessoa. Não uma tarefa. Algo que te exponha minimamente. Pode ser falar pro seu irmão que você tá com saudade dele. Pode ser qualquer coisa que naturalmente você engoliria e resolveria sozinha. Sozinha. Uma vez, só uma. Eu quero que você repare no que acontece dentro de você antes de pedir. O desconforto, a resistência, a voz que diz que é fraqueza. Não pra silenciar a voz. Só pra ouvir ela falar e fazer mesmo assim. Porque coragem não é ausência de medo.
Coragem é medo com decisão de fazer alguma coisa. Mas e se a pessoa não aparecer? Se a pessoa não aparecer, você vai sobreviver. Vai doer. E você vai sobreviver. E vai ser a primeira vez que você descobre que consegue pedir, ser decepcionado e continuar inteiro. Essa descoberta vale muito mais do que a confirmação de que as pessoas aparecem. Porque você não precisa de um mundo de sem decepção. Você precisa de um Alberto que sobreviva à decepção sem entrar em colapso. Você falou no começo que ia ser difícil. Eu nunca erro. Mas que isso pra mim foi Poxa, toda sessão com você é difícil. bom sinal. André, esse negócio de pedir, de mostrar onde dói, isso fica mais fácil? Fica menos aterrorizante. Fácil eu não prometo. Mas tem uma diferença entre o terror de quem nunca saltou e o desconforto de quem sabe como é cair e se levantar. Você ainda não sabe como é. Você vai saber. E quando você souber, você vai parar de organizar a vida inteira para que você não tenha que saltar. Até semana que vem. Meu Alberto. Semana que vem.